Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate, o seu espaço semanal aqui na TV Aparecida para se informar e também formar a sua opinião sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O tema do programa de hoje é a saúde dos idosos. Se tem uma coisa que passa para todos, é o tempo, é a vida. A gente sai da juventude para a maioridade, depois conquistamos a maturidade e, no fim, chegamos à melhor idade. Mas será que ela sempre é tão boa assim? Com o passar dos anos, é comum carregarmos na bagagem do envelhecimento muita experiência e algumas vezes vários remédios. A maior preocupação geralmente está literalmente aqui, na cabeça. Segundo a OMS, mais de 35 milhões de pessoas no mundo sofrem da doença de Alzheimer, a principal causa de demência no planeta. Só no Brasil, são cerca de 1.200.000 com o diagnóstico. A maioria, claro, idosos. Então, como prevenir esses problemas? Quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia? E a família, como deve participar e encarar essa situação? Para falar conosco estão aqui William Rezende do Carmo, neurologista fundador da clínica Regenerate e chefe de equipe nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Também a nossa convidada Aida Bujanski, terapeuta ocupacional com especialização em geriatria e gerontologia social. Atua também no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde 1995. William, Ida, boa noite, obrigado por participarem, por aceitarem um convite aqui do Aparecida Debate. Bem, como a gente viu aqui na introdução do programa, um dos principais problemas que afetam os idosos e que, claro, traz preocupação para as famílias é a doença de Alzheimer. Primeiro eu queria que você, William, começasse explicando para quem está em casa, então, o que é essa doença, quais são os seus sintomas. Boa noite. Boa noite, Guilherme. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. E o que significa isso? Que os neurônios do cérebro estão degenerando, estão morrendo. E eles não vão voltar, eles não vão ter uma recuperação, eles não vão ter uma melhora. E, por isso, é uma doença que vai continuar evoluindo e progredindo. E ela vai gerar sintomas vários de perda cognitiva. A cognição são as funções do cérebro. Fundamentalmente, todo mundo lembra da memória. Sim, que é o sintoma mais conhecido da doença de Alzheimer. A pessoa que vai ficando esquecida, vai lembrando, perdendo primeiro a memória de fatos recentes, vai contando histórias, a mesma história várias vezes, ela vai esquecendo onde colocou coisas, perdendo coisas, e assim por diante. Só que, além do domínio da memória, a pessoa tem comprometimento de outros domínios, seja orientação no tempo e no espaço, seja capacidade visoespacial, seja linguagem, faltar palavras, ter dificuldade de comunicação ou de compreensão, ou alterações de comportamento. E é uma doença que ela não tem uma causa única definida, ela tem fatores genéticos e também fatores ambientais que acabam estimulando ela. E, fundamentalmente, o maior de todos é a idade, que ela, fundamentalmente, surge com a maior idade das pessoas, acima de 60 anos de idade. William, agora eu falei alguns dados ali no começo do programa dos números mundiais da doença de Alzheimer. Para quem está em casa saber, a OMS, inclusive, tem uma previsão de que até 2050 o número de casos de pessoas diagnosticadas com essa doença triplique em todo o planeta. E esse número vem aumentando já nos últimos anos, William. Por que isso está acontecendo? As pessoas estão mais suscetíveis à doença ou o diagnóstico que está sendo mais eficaz? Elas não estão mais suscetíveis, elas estão ficando mais velhas. À medida que a população está vivendo mais, aumenta o risco de ter as doenças neurológicas. E hoje em dia, graças a Deus, com a medicina, um hábito das pessoas de fazer no mínimo um check-up cardíaco, de manter o cuidado do coração
por mais tempo, as pessoas estão vivendo mais, elas estão morrendo menos do coração. Então, como elas estão morrendo menos de outras doenças do corpo, elas vivem mais e aumenta mais o risco de doenças do cérebro. E, bom, também existe uma maior consciência das pessoas em se fazer o diagnóstico. Antigamente, virava e falava, idoso é assim mesmo, idoso fica esclerosado, tá esquecido, isso é da idade. E como sempre atribuía-se isso tudo a coisas da idade, ninguém buscava um diagnóstico. Como não buscava um diagnóstico, nunca ele era feito. E hoje em dia tem maior chance de se buscar o diagnóstico, tem maior consciência da existência dessa doença. Não acha-se mais que seja só da idade. Doutor, eu até ia perguntar para a Ida pela experiência também dela nos atendimentos em relação a esse ponto que o senhor falou do diagnóstico. Ida, como você percebe que o diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce, ajuda ali no tratamento e no acompanhamento dos pacientes? Que diferença que essa percepção rápida da doença faz na vida do paciente? É importante a gente pensar no diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce a gente ver e avaliar o transtorno cognitivo ou as alterações de comportamento que o idoso está tendo, é muito mais fácil a gente trabalhar por meio da estimulação, né? Ensinar a família a como lidar com essas pequenas falhas, estimulando esse idoso para que lá na frente a gente consiga não parar a doença, mas minimizar os efeitos ou alguns comportamentos que comprometem o idoso, né? Então, a intervenção precoce ela é importante nesse sentido, para minimizar lá na frente os sintomas da demência que venham a aparecer. Ida, você falou dessa intervenção precoce, né? Quando é feita essa intervenção, o que é que muda na rotina do paciente? Na prática, como que funciona o tratamento médico hoje para casos da doença de Alzheimer? Quando a gente fala em intervenção precoce, a gente pensa em mudança de hábitos, né? A questão dos hábitos mais saudáveis, tanto na parte de alimentação, quanto na parte de atividades físicas, no estímulo à leitura, no estímulo a manter esse idoso ativo, tá? E explorar os potenciais que esse idoso tem, que essa pessoa tem. Não focar naquilo que ele perdeu, mas explorar os potenciais e as habilidades residuais que ele tem, de modo que a gente consiga mantê-lo mais ativo, mantê-lo mais funcional. A gente sabe que o tratamento ele é muito importante, não só para cuidar desses sintomas, para amenizar esses problemas que o paciente tem, que apresenta, mas até para que ele possa compreender melhor a doença. Ida, como é que a gente trabalha isso com um paciente, né, que já está ficando, então, debilitado e com algumas dificuldades na compreensão do que acontece à volta dele? Como faz para que ele entenda essa doença pela qual ele está passando? É difícil a gente fazer com que o paciente compreenda 100% o que está acontecendo, né? O que nós podemos fazer é facilitar, instrumentalizar esse paciente para que ele possa passar por esse momento junto com a família, né, no decorrer da evolução da doença, de uma forma, digamos assim, mais tranquila, né? Você tem o diagnóstico, mas isso não quer dizer que você vai morrer amanhã, isso não quer dizer que você vai ficar, que amanhã você já não vai mais lembrar quem você é ou perder completamente a sua memória, né? Existem fases da doença, né? E explicar como é que é a evolução da doença, deixar bem claro e ficar aberto a ouvir, né, ter uma escutativa, ouvir tudo aquilo todas as dúvidas, todas as queixas que esse paciente tem e traduzir para ele a informação da forma mais simples possível e garantir que ele entenda aquilo que a gente está colocando. E por isso é que é sempre importante a presença do familiar e do cuidador junto. William, pode completar, por favor. Uma coisa que é importante também no momento do diagnóstico
sempre que o paciente entenda mesmo, porque eu acho importante que o paciente saiba, tem muitos familiares que não querem que o paciente saiba que ele tem um diagnóstico. Eu acho importante ele saber porque se ele está bem no início, ele pode ser ativo nas decisões sobre o que vai acontecer com ele, o que ele deseja que seja feito com ele, o que ele não deseja que seja feito. Mas tem outra coisa que as pessoas não pensam e que também a gente pode levar em conta em relação ao Alzheimer. O próprio paciente não vai ficar remoendo muito isso, não. Mesmo que a gente conte, ele saiba e que ele sofra de início com o diagnóstico, muitas vezes essa informação mesmo acaba se perdendo devagarinho e ele não acaba tendo um drama tão grande de ficar remoendo que tem o diagnóstico, que tem a doença. Porque, infelizmente, a doença faz isso e certas coisas é para bem também. E é muito importante, na verdade, o entorno, a família e todos compreenderem o peso desse diagnóstico, porque ficar negando o diagnóstico é retardar mudanças de comportamento, de ambiente, de tratamento que possa ajudar muito o paciente. Era sobre isso que eu queria, inclusive, pedir para você trazer mais alguns pontos, William, você e a Ida, em relação a esse contato com a família, né? Quem já teve um caso de uma pessoa com doença de Alzheimer em casa, eu já tive, inclusive, e pude perceber como isso muda toda a realidade, toda a estrutura familiar no cuidado daquela pessoa. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa vivência também. O que precisa se adequar ali no convívio da família com o paciente que foi diagnosticado com Alzheimer? Bom, isso vai depender muito do estágio da doença. Se é num estágio inicial, o paciente ainda é plenamente autônomo e o paciente está praticamente normal e muitas vezes os próprios familiares começam a nem sequer acreditar que ele tem a doença. Se é num estágio moderado, que é o mais comum das pessoas chegarem no consultório do neurologista, já chegando num estágio moderado, porque nos estágios iniciais a família nega muito o problema ou não consegue perceber o problema, e o próprio paciente ele não tem crítica do problema dele, ele não percebe que ele está ficando esquecido, ele não percebe que ele está tendo faltando palavras, ele esquece que ele está esquecendo, e aí o próprio paciente é muito difícil dele sozinho buscar o médico. Então, por isso que o mais comum de chegar no consultório do neurologista é numa fase já intermediária. Bom, quando o paciente chega, uma das coisas que é mega importante, que eu ensino os familiares a lidar com o paciente, é a não ficar brigando com ele para coisas que ele já não vai estar tendo a capacidade de fazer. Porque você fica explicando para uma pessoa e ela normalmente entende e aprende. Para um paciente com Alzheimer, se você fica brigando, forçando, ou então fica toda hora perguntando, quem que é esse? Quem que é aquele? Que dia que é hoje? Se fica fazendo isso toda hora, isso pode gerar um constrangimento no paciente e isso pode deixar ele incomodado. Em vez de ser uma coisa que você está querendo ajudar, pensar assim, está forçando a memória, está estimulando. Dependendo do jeito ou dependendo da situação ou do estágio, isso tem mais chances de incomodar do que ajudar. E isso de entender como está o paciente para poder lidar com ele da maneira adequada é extremamente importante, porque o paciente com Alzheimer, ele muitas vezes, e lógico, dependendo do estado da doença, ele não vai ficar compreendendo e retendo as informações do jeito que você fala com qualquer pessoa. Você tem que tomar água.
Aí o vovô fala, tem que tomar água. Aí vai lá, não toma. Aí você vai lá e briga. Eu falei pra você tomar água. Aí a pessoa esqueceu. Aí você briga com ele, fala, tome água, tome água. Aí depois ele vai lá e esquece de novo de tomar água. Aí você vai e fica nervosa, mais nervosa ainda e briga mais ainda. E ele vai lá de novo e esquece de tomar água. E tipo assim, é uma coisa que não sai do lugar. E quando tem entendimento que ele fica esquecendo, não é porque é má vontade, não é porque não te dá ouvidos, e sim porque a doença não faz ele lembrar de tomar água, você fica em paz. Que aí você tem que lembrar, alguém tem que ir lá e lembrar ele de tomar água. Não vai adiantar brigar com ele para que ele tome água. Ou seja, então, né, William, é um processo de compreensão para todo mundo, né, para o paciente, mas principalmente para a família. E quando a gente fala de saúde nesse momento, né, William e Ida, é inevitável a gente não citar os impactos da pandemia da Covid-19 de vários aspectos. Quando a gente fala da saúde mental dos idosos, e aí eu queria que a Ida trouxesse aqui uma contribuição com a bagagem dela para a gente, como é que a pandemia tem afetado a saúde dos idosos, a saúde mental dos idosos nesse momento e como que as famílias podem, então, contribuir, colaborar, supervisionar o que está acontecendo com eles, mesmo em isolamento? A gente sabe que a pandemia, né, com o isolamento, o idoso ele vai ter muitas alterações, vai apresentar muitas alterações de humor, né, podendo até ficar com casos de depressão. E a gente sabe que essas alterações de humor, elas comprometem também a parte cognitiva desse idoso, né? Então, eu estou deprimida, eu fico mais esquecida, eu esqueço de tomar minha medicação, eu não me alimento bem. Então, a família, ela é muito importante para ajudar nessa rotina desse idoso e a tecnologia, né? O boom grande é a tecnologia, né? A gente tem que aprender a usar ela, fazer um bom uso da tecnologia para com esse idoso, tanto para quando ele precisa para passar em consulta, não perder consulta online, para poder entrar em contato com a família, ver os filhos, os netos, e criar várias estratégias, né? A gente tem que ser muito criativo para mostrar para esse idoso que a gente está lá, que está presente, né? Por exemplo, tem alguns que passam na janela, fica lá fora, oi mãe, oi pai, conversa longe um do outro, tenta levar a criança junto só para de longe falar, mas assim, promover a interação é muito importante. Mesmo nessa fase de isolamento, a gente tem que ao máximo promover a interação e essa sociabilização desse idoso, não deixar isolado. William, desses exemplos que a Ida comentou, né? A gente viu, inclusive, viralizar na internet diversos exemplos nesse sentido, né? Daquele contato, mas mantendo a segurança, né? Aquelas cortinas do abraço. Como é que você percebe, William, no consultório, que esse contato familiar com o idoso durante a pandemia, né? Mesmo tomando todos esses cuidados, como é que esse contato faz diferença ali numa vida mais saudável, num envelhecimento saudável? O contato faz toda a diferença. Tanto que, na verdade, eu, infelizmente, consegui mais ver a falta do contato, efeitos da falta do contato do que, às vezes, da presença na pandemia. Porque manter a presença do contato, mantendo o isolamento social, seria mediante tecnologia. E o que o idoso nem sempre consegue. Justo porque é o que ele tem mais dificuldade, ele não tem tanta intimidade com ferramentas digitais para manter-se em contato com as outras pessoas. Enquanto todo mundo estava dentro de casa fazendo tudo pela internet, o idoso não tinha internet, não conseguia lidar facilmente com a internet. No máximo o WhatsApp e a televisão. E por segurança e da maneira correta, eles ficaram isolados e isso acabou piorando muito a saúde deles. Uma rotina que a pessoa tinha de
ir fazer um exercício, ir encontrar outros idosos, ver as famílias no final de semana, ver os netos, tudo isso foi se passando e a pessoa foi se perdendo, e isso fez uma falta absurda, tanto que um monte de outros pacientes começaram a piorar por falta de práticas de fisioterapia, falta de exercício, piorar mais da questão da ansiedade, da depressão, por conta do isolamento. Piorando a ansiedade e a depressão, pioram a memória da pessoa, e assim por diante. Agora, que as pessoas estão começando a ser vacinadas, os idosos já estão vacinados, e os filhos já estão sendo vacinados, já está voltando a um mínimo de contato um pouco mais próximo, desde que mantenha ainda as medidas de segurança, a higienização, o uso de máscara, porque a pandemia ainda não acabou, já é possível voltar a ter mais vida social, mais contato humano na vida desse idoso, o que faz uma diferença absurda. William, a gente está falando do contato, né? Você falou de algumas pioras, né, em sintomas, em problemas de saúde durante esse momento, né? Inclusive tem pesquisas nesse sentido, né? Tem um estudo, um levantamento da Fiocruz, que aponta que 60% dos idosos brasileiros, pelo menos 60%, têm doenças crônicas pré-existentes, e mais da metade desses idosos se sentiram mais solitários durante a pandemia. Isso acaba também trazendo mais problemas, então, para essas doenças que eles já possuem, acaba podendo agravar os quadros deles? Mas é claro, isso é extremamente esperado. Imagina, 60% ou talvez até mais dos idosos têm que manter o cuidado de alguma doença crônica. Seja uma dor de artrite, seja uma depressão, seja um Alzheimer, um Parkinson, uma pressão alta, uma diabetes, uma asma, um enfisema ou até mesmo um câncer. E a pessoa não está sequer conseguindo ser examinada pelo médico, está tendo que ser consultas pela internet. A pessoa não está conseguindo manter a frequência que deveria ir ao médico para ajustar os remédios. A pessoa fica mais estressada, ficando mais estressada sobe mais a pressão, descontrola mais a diabetes, piora o sono. Isso tudo teve um agravo das doenças globais dos idosos muito grande. Além de um agravo das doenças, teve também uma perda de terapêuticas de manutenção, porque várias dessas patologias importa também terapêuticas de manutenção, como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e dentre outras. E se a pessoa perde aquele acompanhamento que ela estava fazendo, ela vai também acabar deteriorando em relação ao que ela estava antes. E ela deteriorando e tendo descompensações, acaba tendo maior risco de ter complicações e ter que ter problemas propriamente, acabar descompensando, tendo maior risco de eventos graves, como infarto, como AVC, como alguma queda grave ou como uma trombose, que chegam a ser problemas ameaçadores de vida. E isso tudo só porque a pessoa perde aquela rotina de cuidados que ela deveria ter. William, e acho que esse é um ponto muito importante para a gente trazer para quem está em casa, né, de como a pandemia tem impactado nesse sentido, em deixar as pessoas, principalmente as pessoas idosas, com essa sensação de solidão, de isolamento, né, mais tangente. Agora, Ida, tem uma questão que eu também acho que é uma reflexão importante nesse momento, que é sobre o quanto isso já acontecia na vida dos idosos. Eu queria que você trouxesse para a gente, a partir das experiências, dos acompanhamentos que você faz, se isso em alguns casos já é rotineiro. É comum, mesmo antes do período da pandemia, o idoso, por conta de não estar conectado à internet, por conta de ter um estilo de vida que necessita de um outro ritmo, ele já se sentir solitário, isolado?
Sim, porque a gente vai planejando o nosso envelhecimento, vamos dizer assim, desde o dia que a gente nasce, né? A gente vai construindo as nossas redes de família, redes de suporte, e muitas vezes algumas pessoas tendem mais a se isolar do que a construir essas redes. Então, isso pode acontecer sim. Com a pandemia, piorou muito, né, a questão do isolamento, mas tudo está ligado a como a gente planeja o nosso envelhecimento. Isso é uma questão de educação, uma coisa que a gente peca, né? Como é que eu quero planejar o meu envelhecimento? Como é que eu quero estar lá na frente em termos de ambiente físico, ambiente social, ambiente cultural, né? Então, isso está muito ligado também. E daí você trouxe para a gente um pouquinho, né, da importância desse contato da família para aliviar essa sensação de solidão, de isolamento, né, às vezes até de esquecimento. Agora, além dessas estratégias para contato, né, usando a tecnologia, como você citou algumas, dando um tchau de longe, da janela, da sacada, o que a família, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas, que às vezes vivem na mesma casa que o idoso, podem também propor de atividades, de rotina mesmo, para ele exercitar o cérebro, para ele manter a cabeça ocupada? Se a gente pensar no idoso que já está num quadro de demência, a rotina ela é muito importante, porque é em cima da rotina que eu vou conseguir aliviar o estresse e a carga do cuidador, tá? Então, assim, a família tem que aprender a se comunicar com este idoso de uma forma clara, inserir uma rotina onde ele tenha atividades, e inclusive atividades prazerosas, não apenas ocupar pelo ocupar, mas atividades significativas, né, que tenham a ver com seu histórico de vida, com o seu rol de atividades prazerosas. Inserir isso na rotina do idoso é muito importante. A família tem que compreender isso, além da questão da comunicação e de como lidar com esse idoso. Por quê? Como o William estava colocando, não adianta eu falar para ele, vai beber água 3, 4 vezes, aí, não bebe porque esquece, não bebe porque não presta atenção. Não é isso. E esse comportamento do familiar, ele pode ser um gatilho que vai disparar no idoso um comportamento de agressividade, né, ou de irritabilidade. Então, o ambiente no qual esse idoso está inserido, com a família, é muito importante de ser entendido, tá? Porque aí a gente consegue controlar melhor os gatilhos que disparam esses comportamentos. E a família entendendo e fazendo isso, tendo esta boa comunicação com o idoso, facilita muito o dia a dia, tira muito a sobrecarga do idoso, fica muito mais leve você engajar o familiar no cuidado desse idoso. E em aspectos médicos, aspectos científicos, William, para quem está em casa entender, né, a gente lembra que a doença de Alzheimer é uma doença que ainda não tem cura, mas tem algumas formas de tratamento para tentar, pelo menos, amenizar, né, os efeitos da doença. E muitos deles passam por isso, né, de que a Ida está trazendo essa experiência para a gente, por exemplo, da terapia ocupacional. Como que isso age no cérebro do paciente? Por que essa rotina da qual ela está falando, esse contato próximo da família, essas atividades que sejam prazerosas para o idoso, o que isso causa no cérebro dele? Bom, vamos dar um exemplo bem simples para você entender. O cérebro, ele é bom naquilo que ele faz todos os dias. Se um cérebro ele está fazendo café todo dia, vamos supor, a senhorinha todo dia de manhã ela levanta, pega o pó, esquenta a água e passa um café. Qual é a chance de manter os neurônios daquilo até perto dos últimos dias dela? É muito grande. Por isso que aquilo que a pessoa vai fazendo todos os dias, as vias neurais, aqueles neurônios, eles se mantêm vivos. Às vezes a pessoa nem vê que o vovô está tendo tanta perda de demência, por quê?
para ele manter aquela rotina do que ele faz todo dia, que nem a vovó acordar, ir na padaria, comprar os mesmos pães, na mesma padaria, chegar, passar o café, comer, depois ir dar uma arrumadinha na casa, ir preparar o almoço. Se ela está na mesma rotina daquilo, aqueles neurônios vão se mantendo. Está morrendo o neurônio do cálculo, está morrendo o neurônio da linguagem, está morrendo o neurônio do raciocínio lógico, está morrendo o neurônio da capacidade de localização fora daquele circuito, mas aquilo está mantendo. Então, tudo que a gente vá repetindo e que tenha um prazer, a gente está dando um reforço positivo. E se a gente põe numa rotina e repete, aquela via neural que está sendo utilizada, ela é das últimas a ser levada pela doença, pelo simples fato que o neurônio, o cérebro, ele se esforça por manter aquilo que é utilizado. Então, é tão importante a gente manter uma rotina e uma rotina de estímulos, que aí aquilo que a gente está estimulando vai sobrevivendo à doença. É igual imaginar que se está o vento levando a poeira, levando embora as coisas, aquilo que está mais duro, aquilo que está mais firme, que é o que você está consolidado, vai demorando mais a ser levado. E isso mantém no cérebro através de uso e desuso. É igual o músculo. O músculo que a gente usa muito, ele está forte. O músculo que a gente não usa nada, ele está fraco. Se vê uma doença que leva todos os músculos embora, aquele que está fraco vai embora mais cedo do que aquele que você está exercitando diariamente. E por isso que a rotina de exercitar certas coisas rotineiramente é uma das coisas que mais mantém aqueles neurônios vivos. Ida, agora isso que o Dr. William está falando, né? É até curioso, porque a gente está, claro, abordando aqui a saúde dos idosos, principalmente daqueles que têm algum tipo de doença neurológica, como a doença de Alzheimer, mas isso vale para todos os idosos ou, na verdade, para todo mundo, né? Quer dizer, esse tipo de exercício, através da leitura, de atividades lúdicas, isso realmente é algo que é aconselhado para todo mundo, para toda a família, na verdade, principalmente nesse momento de isolamento? Sim, a gente tem que se manter ativo, né? O cérebro da gente tem que funcionar, os neurônios têm que estar sempre ativos, se conectando. E manter hábitos saudáveis para o cérebro da gente é importante. Então, as leituras, a mesma rotina, né? Tem gente que fala, a rotina é uma coisa chata, mas a rotina ela é muito importante da gente seguir, né? É ela que ajuda a gente a manter o foco, a ter atenção, a evitar que a gente procrastine em outras coisas. Então, ter a rotina, fazer atividade física, a leitura, música, atividades que sejam prazerosas dentro desse pacote é importante para todo mundo, né? Faz parte assim, do meu planejamento de envelhecimento, né? De como eu quero envelhecer, né? Então, tá nesse pacote para todo mundo. Agora, Ida, William, acho que tem um ponto importante, né, já que você está falando disso, né, de que envelhecer é algo que faz parte do processo natural de vida de todo mundo, que são os dados do envelhecimento no Brasil. Tem uma estimativa de que o número de pessoas idosas deve aumentar e muito nas próximas décadas. Será que as pessoas e as políticas públicas brasileiras estão preparadas para isso? Até queria que a Ida continuasse, então, o raciocínio dela, porque é naquele sentido do que estávamos falando, né? De como todas as pessoas precisam se preocupar com isso. A partir de que momento, né, as pessoas que estão na fase adulta ou até na juventude podem e como elas podem começar a prevenir essas doenças e começar a se preparar bem para ter, então, um envelhecimento saudável? Eu acho que a gente pode começar falando de novo, né, sem querer ser repetitiva, mas em hábitos saudáveis, né? E é importante a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente busca ao longo da vida para poder envelhecer de uma forma mais saudável, né? Então, tudo que faz bem, tudo que nos é prazeroso vai contribuir para esse envelhecimento mais saudável. E aproveitando todas essas chances para a gente poder ter adquirir mais conhecimento, adquirir mais sociabilização,
tudo que a gente puder agregar em termos de vínculo familiar, vínculo social, em termos de saber durante a vida, tudo isso vai contribuir para o nosso envelhecimento mais saudável. Os cuidados com a saúde, né? Questão de pressão alta, diabetes, como é que a gente pode fazer para evitar? Se eu já tenho isso na minha família e é um risco de eu vir a ter, então, assim, como é que eu posso evitar? Fazer os check-ups rotineiros, né? Então, cuidado com saúde mental, saúde social, tudo isso vai ajudar a gente a percorrer esse caminho de um envelhecimento mais saudável. William, agora além dos hábitos saudáveis, né, é importante a gente reforçar para quem está em casa que a gente está falando aqui, por exemplo, do diagnóstico precoce da doença de Alzheimer e de outras doenças crônicas, mas é importante que as pessoas se lembrem, né, principalmente os mais jovens, de que não adianta esperar chegar na velhice para fazer os exames e para tentar detectar possíveis problemas. É preciso, então, enquadrado nessa questão dos hábitos saudáveis, um acompanhamento médico regular, né, em todas as etapas da vida. Sim, o acompanhamento médico regular, ele é importante para cada etapa. Por exemplo, quando é jovem, apenas pequenos check-ups, basicamente vendo queixas ou coisas bem de rotina, e que a rotina de investigações cardíacas regulares traz maior chance de prevenção de doenças cardiovasculares. As pessoas aprenderam isso. Hoje ninguém mais deixa de fazer um check-up cardíaco, porque sabe que quem faz check-up cardíaco morre menos. E o check-up neurológico não era comentado, ninguém falava-se disso antigamente, porque ninguém tinha sequer oportunidade disso. A pessoa morria antes de infarto, de AVC, de outros problemas. Agora que as pessoas estão vivendo mais, que a gente está criando hábitos e rotinas para isso. A recomendação vai para as pessoas acima de 50 anos de idade, de início de a cada 5 anos, fazer uma investigação neurológica, de preferência com o neurologista, tanto de testes clínicos no consultório e muitas vezes com alguns exames para complementar, para ter certeza de que não se tenha nenhum problema prévio em relação a possíveis patologias neurológicas. E depois dos 65 anos de idade, com uma frequência mais próxima, que é quando vai se aumentando o risco de ter essas patologias. E os testes podem ser desde testes de imagens, fazendo analogia ao check-up cardíaco, testes de imagens que nem ressonância, ultrassom transcraniano, tomografia, PET neurológico ou cintilografia cerebral. Pode ser exames eletrofisiológicos, como o eletroencefalograma, a polissonografia. Podem ser testes vasculares para ver o risco de um AVC, como o Doppler transcraniano, o teste de reserva vascular. Podem ser testes genéticos para ver se a pessoa tem um risco genético de alguma doença neurológica ou não. Podem ser testes como se fosse o teste ergométrico do cérebro, que é a avaliação neuropsicológica completa da pessoa, que vai fazer teste de QI, de memória, capacidades cognitivas, flexibilidade mental, etc. Isso tudo é uma rotina. Se mantém uma rotina, igual no check-up cardíaco, você pode ter um monte de exame normal e ir acompanhando a normalidade ao longo do tempo. No check-up neurológico também, você pode ter exames normais, supranormais, ou seja, que a pessoa está acima da média, e também alguma infranormalidade, que pode dar um sinal de alerta ou até um diagnóstico precoce em relação a alguma possível patologia neurológica. William, e não existe só doença de Alzheimer. Só adicionando um ponto nessa questão que você está falando dos sinais de alertas. É uma dúvida que as pessoas costumam ter em casa, e eu acho que é importante a gente levar isso também. Quando se trata de doenças neurológicas, como por exemplo a doença de Alzheimer, fatores hereditários também podem aumentar as chances de uma pessoa adoecer ou não?
Sim, fatores hereditários aumentam a chance, sim. Por exemplo, Parkinson, o fator hereditário é bem menor. É 10, 15% dos casos que tem um componente genético muito direto, muito fortemente descrito. Já na doença de Alzheimer, existem fatores genéticos já muito bem descritos já na literatura. Não é porque um familiar, tipo mamãe, teve Alzheimer, que você obrigatoriamente vai ter. Porque o Alzheimer, a gente diz que é uma doença poligênica, tem vários genes que podem estar ligados e desligados. É como se você tivesse vários interruptores. Imagina, você tem 20 interruptores. Se tivesse todos desligados, você tem nenhum gene propiciando a doença de Alzheimer. Mas desses 20 interruptores, vamos supor que a população, em média, tem uns 4 ligados. Beleza, uns 4 ligados é o igual de todo mundo, é a média da população. Mas se a pessoa tem uns 12 interruptores ligados, ou seja, tem uns 12 genes de 20, ela já tem maior probabilidade, ela já tem mais chance. Quando que vai ficando mais forte isso? Quanto mais próximo é o familiar da pessoa e quanto mais parentes na família tem com alguma demência. Se tem várias pessoas na família com histórico de demência, se existem mais que uma geração de pessoas na família com histórico de demência, maior é o risco disso. E tem uma outra questão, acho que importante para a gente falar agora no que diz respeito ao envelhecimento, à saúde do idoso, que é uma questão polêmica, inclusive, do mês passado, que foi uma decisão da OMS que criou polêmica, né, entre os pesquisadores, que foi incluir a velhice na classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde da organização, que é uma espécie de um código que classifica as doenças no planeta. Eu queria saber de vocês, começando pela Ida agora, o que isso muda na prática? Isso pode dar margem, inclusive, até para mais preconceitos com as pessoas idosas? Com certeza, né? Eu sou terapeuta ocupacional, né? Então, assim, essa questão do ageísmo, ela traz um preconceito com relação à idade, sim. Ela traz um estereótipo, tá? Porque a gente tem que entender que envelhecer não é doença. Eu posso envelhecer de forma saudável. Eu posso ter meus 60, 61 anos e estar praticando, ser um atleta, né? E tá bem. Tá? Então, assim, o envelhecimento não é sinônimo de doença, mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um idoso que tem um processo de envelhecimento onde ele está fragilizado, onde ele precisa de outras pessoas para ajudá-lo no cuidado, para se manter funcional, né? Para que ele mantenha a sua autonomia. Mas colocar o envelhecimento como uma doença traz margem, sim, à discussão, traz margem ao estereótipo, né, de que o envelhecimento é sinônimo de doença. Até outro dia eu assisti uma terapeuta falando sobre uma música que colocava, de uma pessoa que falava assim que o amor envelheceu, o casal está se perdendo, está perdendo o nosso amor, a gente está usando bengala. Então, assim, que visão é essa que eu tenho do envelhecimento? Existe só doença no envelhecimento? Ou eu posso ir lá na internet e baixar 1 milhão de fotos que mostram pessoas idosas envelhecendo felizes e saudáveis? Né? Então, é uma discussão e é uma reflexão muito importante que a gente tem que ter. William, queria que você trouxesse para a gente também a sua opinião sobre essa polêmica criada pela OMS no mês passado. Então, é muito importante do que você está usando como conceito de envelhecimento velho. Se for apenas idade, se for só cronologia, eu acho que é um absurdo, porque você vai pautar o quê? Uma tartaruga é velha? O que é velho? Velho é pessoa ou algum corpo que passa muitos anos, é um número de anos de vida ou é biologia? Que existem doenças, por exemplo, genéticas, que a pessoa tem um processo de envelhecimento celular muito grande. As células
dessa pessoa não se regeneram, não se trocam da mesma maneira do que a média das pessoas. É aquelas fotos de ver uma pessoa de 15 anos, 20 anos, com já a pele toda enrugada, a pessoa toda com a musculatura fraca, e isso já tem um corpo de um idoso com uma idade jovem. Bom, se for um aspecto que for definir biologicamente, estritamente biológico, a maior parte das células da pessoa não estão funcionando, ou velhice significa uma somatória de conjunto de doenças. Isso é uma definição biológica. Agora, se faz uma definição cronológica, não faz sentido, porque simplesmente tem pessoas que têm uma idade bem avançada e o corpo está todo inteirão. Já dá para ver aí na internet que tem aqueles vovôs sarados, que tem idosos já de tipo 70, 80 anos, aquele corpão todo saradão, todo cheio de vigor, aprontando tudo, e tipo assim, enquanto tem jovem aí de 40 anos que não está dando conta de fazer nada. O que é o velho? Isso causa confusão, isso causa preconceito também, porque se põe uma coisa apenas pela idade, a pessoa fica parecendo que está esperando, tem um conta-gotas, tem uma ampulheta que está acabando. Como que se chegou naquele número, pronto, acabou. A minha velhice chegou, eu já não tenho que esperar mais de mim. E sendo que o corpo, ele pode desenvolver-se bem, saudável, e até mesmo convivendo com doenças, desde que tratadas e cuidadas, e indo bem. Na verdade, eu tenho uma visão bem evolucionista disso. Tipo, na vida, vai longe quem se adapta. Não é nem a presença ou a ausência da doença, é como uma pessoa vai se adaptando e vai passando o tempo. Se a pessoa vai passando o tempo e cuida da doença, cuida disso, cuida daquilo e vai mais longe, ela vai mais longe. Igual a tartaruga. A tartaruga lá vivendo 100 e tantos anos, chegando perto de 200 anos, tá lá muito bem. Ela não tá nem azul se alguém tá chamando ela de velha ou não. Tá seguindo a vida dela. Essa discussão, acho que ela mostra como essa questão passa muito pelas políticas públicas, né? Até para a gente aí já encaminhar para as considerações finais, mas mantendo a palavra com o senhor, queria só que o senhor também comentasse, então, tomando isso como exemplo, essa decisão da OMS e algumas perspectivas, como por exemplo aquela do IBGE, de que até 2060 a gente deve ter mais idosos do que jovens. O Brasil hoje está preparado para ter mais pessoas no que seria o atendimento preferencial, por exemplo? A gente está se preparando bem para cuidar dessa população? Falar que estamos não ia ser verdade, não. Mas é porque a gente está tendo que fazer uma transição de uma forma abrupta. Enquanto em outros países essa realidade foi se construindo de uma maneira mais paulatina, no Brasil a gente tinha uma pirâmide social assim, com pouquíssimos idosos e muitos jovens, e de repente algo que era uma pirâmide vai virar uma torre de poucos jovens e muitos idosos até lá em cima. E tudo que faz uma transformação relativamente rápida causa problemas, porque não tem sistemas, não tem aparatos, não tem estruturas criadas ainda de maneira suficientemente boas para comportar esse número de idosos. Não tem uma cultura criada em relação a isso. E, bom, eu acho que só vai ser criado políticas públicas, estruturas físicas, uma economia pautada na inclusão do idoso, à medida que esse tema é colocado na mesa, uma vez que as pessoas tragam esse assunto. E quanto mais isso é falado, quanto mais isso é discutido, quanto mais isso é vislumbrado, mais isso torna-se realidade. Por isso que isso tem que ser colocado à discussão, tem que ser falado tão tranquilamente
como coronavírus, porque isso é um problema tanto quanto coronavírus. O coronavírus está, assim, afetando todo mundo, é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, a idade também. E ainda mais que agora nós vamos ter muito mais idosos. Bem, só quando a gente traz essa consciência, discute isso, conversa sobre isso, que pessoas vão cobrar disso, demandar soluções disso. E, doutor, obrigado por essa colaboração. E para a gente concluir, então, queria passar a vez agora para a Ida, também nesse sentido, né? O que a gente precisa mudar enquanto sociedade para que essa conhecida melhor idade seja uma realidade para todos no Brasil? Melhor idade são todas as idades, não só no envelhecimento, né? A gente tem que aprender a partir daí. O que é a melhor idade? Melhor idade são todas aquelas onde a gente pode aproveitar tudo que nos é oferecido. As nossas políticas de saúde são empobrecidas, sim, no papel são lindas e maravilhosas, mas na prática realmente elas não acontecem. A gente não está preparado para receber essa população, ainda mais uma população que pode vir chegar adoecida para a gente, então vai ter uma sobrecarga, e a gente precisa aprender a educar, a gente tem que se educar para poder envelhecer bem, para poder se cuidar, e também entender que envelhecer não é sinônimo de incapacidade, não é sinônimo de infelicidade, né? E a gente tem que exaltar o envelhecimento, a gente tem que aproveitar essa fase da vida também, como todas as outras, mas a gente não está preparado para isso, não. Por isso é importante a gente trazer um tema como esse aqui na TV Aparecida, é importante receber convidados como vocês, por isso quero agradecer aqui ao William Rezende do Carmo, neurologista, fundador da Clínica Regenerate e chefe de equipe nos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, pela participação no Aparecida Debate. Também contamos com a ajuda da Ida Bujanski, terapeuta ocupacional com especialização em geriatria e gerontologia social. Ela também atua no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde 1995.